Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, tendo a oportunidade de mais uma vez compartilhar com os irmãos reflexões acerca do Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Depois de uma semana aí de trabalho, né? Um período pós-carnaval também, né? Um período de festividades, né? De convites do mundo ao abuso, né, ao desregramento, mas nós que já temos um pouco de conhecimento e das responsabilidades que temos com nós mesmos e com o trabalho do Cristo, a gente já consegue fazer escolhas diferentes. Então, o meu objetivo aqui hoje é, na condição de estudante, também vir falar com vocês a respeito de uma reflexão de como estamos, como é que está a nossa vida, se hoje já conseguimos refletir um pouquinho e olhar para trás e olhar se já estamos melhores. Então, vez ou outra eu trago, essa é uma apresentação que não é nova, mas que ela é sempre importante a gente rever no sentido de saber se a gente tem evoluído, né? Então, peço a inspiração da espiritualidade amiga da casa, que possamos ser tocados com a mensagem e que juntos possamos fazer essa reflexão. Então, diz que o ano só começa depois do carnaval, não é assim que falam, né? Que o ano em si começa depois do carnaval, e no começo desses ciclos, né? No início desses ciclos, a gente costuma fazer uma revisão dos nossos atos, né? Da mesma maneira que quando a gente tem a virada de um ano novo, por exemplo, nós fazemos uma renovação de votos, renovação aí de propósitos. Então, a reflexão de hoje nossa aqui tem um pouco disso, né? Eu trouxe, o tema da nossa palestra chama Checklist Espiritual. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de um texto que está no livro Opinião Espírita, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, quando a gente fala em checklist, na verdade é a gente olhar lá alguns pontos e fazer essa reflexão, né? Então, muitas vezes no começo do ano a gente fala assim, esse ano eu vou fazer exercício físico, vou me matricular na academia, esse ano eu vou entrar num curso de língua, vou aprender inglês, esse ano eu vou começar no estudo sistematizado no primeiro ano aqui na Casa Espírita, esse ano eu vou investir na minha carreira e quero fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, da mesma maneira que a gente programa fazer esse tipo de desenvolvimento pessoal voltado às atividades do mundo, vamos dizer assim, será que a gente tem olhado para o nosso crescimento espiritual? Só por curiosidade, alguém aqui vem na casa pela primeira vez hoje? Já tem, então, a maioria acredito que já frequenta a casa, que já teve acesso ao estudo, né? E existe também uma frase que diz que aquele que já conhece uma frase do Evangelho já não pode dizer que não sabe de nada, já tem o compromisso de ser uma pessoa melhor. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos aqui, que já temos algum conhecimento, e juntos fazermos essa reflexão para ver o quanto que a gente está evoluindo. Então, o texto começa dizendo assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. A gente não vai se ligar a essa questão de quantos anos, né, 2, 3 anos, aqui é mais uma referência simbólica, mas será que a gente, vindo aqui toda sexta-feira, tendo contato com a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, recebendo as benesses da casa, se esforçando, né, para levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, a gente tem se considerado melhor? A gente pode dizer que a gente está evoluindo? Então vamos ver o que diz o texto.
Então, a gente sempre fala, né, a questão da... Quando a gente passa a fazer esse tipo de questionamento e de análise dos nossos atos, a gente, na verdade, está buscando reformar, né, nos olhar por dentro e ver aquilo que precisa, muitas vezes, ser mudado. Da mesma maneira que quando a gente vai fazer encontra na nossa casa uma infiltração, uma parede que está descascada e que eu vou precisar reformar, né, retirar aquilo que está velho ou que está danificado e substituir por um novo, será que nós temos parado para olhar para as nossas rachaduras, para as nossas infiltrações, as nossas dores e falando assim, onde que eu posso melhorar, hein? Como é que eu posso ser menos egoísta? Como é que eu posso ser menos vaidoso? Como é que eu posso ser menos preguiçoso? Vamos dizer assim, né? Então, quando eu me coloco nessa posição de tentar identificar em mim o que precisa ser reformado, e aí eu busco essa ação, isso é o que a gente chama na doutrina espírita desse movimento de reforma íntima, olhar para aquilo que a gente precisa melhorar e agir para conquistar então essa reforma. No Livro dos Espíritos, a questão 919 vai trazer um pouco disso, quando o Santo Agostinho, né, traz uma receita de como ele fez isso durante a vida dele. Então, Kardec pergunta nessa questão, que ela é bem famosa nos nossos grupos de estudo, quando a gente vai discutir a questão da reforma íntima, Kardec, então, no Livro dos Espíritos, pergunta, né, para a espiritualidade, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Nós, no primeiro ano, estamos estudando justamente a personalidade de Kardec, os seus atributos, né? O quão inteligente ele era, e olha como ele facilita a nossa vida. A pergunta que Kardec faz é, qual é o meio prático, ou seja, não quero saber de teoria, eu quero a prática, mais eficaz, ou seja, também já me dá uma receita daquilo que realmente funciona, que tem o homem de se melhorar nessa vida. Então, olha, gente, Kardec nessa pergunta, ele já pede assim, então entendi, então me ajuda, né? Me dá um meio prático, eficaz e que hoje eu posso começar a me livrar e resistir à atração do mal. E a espiritualidade responde, né? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala assim, eu fiz uma pergunta tão objetiva, e aí vocês me trazem uma resposta. Assim, ele fala assim, a gente conhece a sabedoria dessa máxima, né? Estava lá no oráculo de Delfos, né? Quem gosta de história tem lá essa frase, mas a dificuldade está justamente em a gente conhecer a si mesmo, porque às vezes a gente tem preguiça, a gente não quer fuçar muito a nossa intimidade, isso dá trabalho, vai trazer muito, é mais fácil pôr a culpa no outro, né? E aí então ele pergunta, qual é o meio de conseguir então conhecer a si mesmo? E aí Santo Agostinho traz essa resposta, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então imagina que toda noite Santo Agostinho fazia esse exercício. Então ele parava no fim do dia e falava assim, bom, vamos lá, no meu dia de hoje, eu fiz tudo o que eu deveria fazer frente àquilo que eu me comprometi na minha profissão, no meu ambiente familiar, na minha casa, entre os meus amigos, né? Tem alguma coisa que eu fiz hoje que alguém poderia se queixar de mim? Será que eu dei alguma resposta atravessada? Será que eu fui rude? Será que eu fui grosso? Né? Será que eu faltei com respeito com alguém? Então foi nesses pequenos interrogatórios do dia a dia que Santo Agostinho começou a falar, realmente isso eu fiz errado, né? E como que mais para frente, né, também uma das coisas vai falar assim, mas às vezes a gente vai falar que não, eu fiz tudo certo e eu não vou conseguir ter essa validação, porque
se eu estou achando que eu sou o dono da verdade, sempre os outros vão estar errados e eu não. E aí também, no Livro dos Espíritos fala, se você tem dúvida daquilo que você fez é certo ou errado, faz o exercício ao contrário. Se alguém estivesse vendo você fazendo o que você acabou de fazer, né? Se imagina olhando essa cena de longe. Se você, assistindo essa cena que você acabou de fazer, você reprimisse e falasse, isso eu achei que não foi legal, eu não queria que tivessem feito isso para mim. Aí está a resposta de que, independente do seu orgulho, do seu egoísmo, você consegue ver de uma outra maneira, né, se colocando do outro lado. Então foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e o seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, aquele que tiver com a vontade, com o esforço de conhecer aonde precisa melhorar, né? E de ainda usar através da prece, que fale com Deus e fale assim, Senhor, ajuda-me a enxergar aonde eu estou errando. Meu espírito protetor, ajuda-me durante o sono a me esclarecer. Não tenham dúvida que vocês serão esclarecidos e que muitas das vezes, se não todas, a gente acorda com uma intuição de que, olha, realmente aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito. Ou então, hoje eu vou pedir desculpa para tal pessoa, ou não, olha, eu fiz da maneira que deveria ter sido feito. Então é a gente ter esse movimento de, ele fala aqui, toda noite. Aí a gente já abre um parênteses. Como é que a gente se prepara para dormir? Às vezes a gente está tão cansado, a rotina nossa é tão agitada, que a gente já deita e dorme, né? Santo Agostinho devia ter falado assim, aquele que todas as noites sentado inquirisse os seus atos, porque muitas vezes se a gente começar deitado, no meio da inquirição, né, já vai ter dormido. Não é assim que às vezes acontece? A gente fala, hoje eu vou ler uma página edificante para dormir, vou fazer uma oração. Quando vê, a gente já está terminando a oração em desdobramento lá no plano espiritual. Então, a gente precisa também se preparar para dormir, né? Então, isso também que é uma orientação, é toda vez que a gente vai dormir, entendendo que no sono a gente tem esse momento de que a gente vai ser intuído, a gente vai ser assistido. Quando a gente se prepara para dormir e pede auxílio, a gente consegue muitos benefícios durante isso. Mas muitas vezes a gente esquece de tudo isso. Então, isso aqui é só um parênteses mesmo para lembrar do poder e da força da oração, né? Fazendo um link com o que a Vera falou da ansiedade, então é justamente também nos preparando para dormir, refletindo sobre os problemas que eu tive no dia, pedindo auxílio. Uma das maneiras também de lidar com a ansiedade é todo esse apoio que a gente vai ter. Então, formulai de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais em multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, é justamente isso. A gente sabe que a gente tem hoje aqui a oportunidade de se conhecer, de se melhorar, e que isso vai trazer benefício imediato para nós e conquistas, inclusive, do futuro. Então, vamos continuar no texto para a gente ver, do checklist. Testa a paciência própria. Então, vamos lembrar, já temos o contato com a doutrina, já estamos estudando, já estamos nesse movimento de enxergar os nossos defeitos, estamos tentando ser pessoas melhores, já estamos querendo mudar. Está mais calmo, afável e compreensível? Então, a partir do momento que a gente tem frequentado aqui a casa, tem buscado auxílio, né, tem buscado estudo, isso tem se refletido no nosso dia a dia? Quando a gente é confrontado, quando a gente está passando numa situação que nos aflige. Então, a gente já consegue perceber isso, né? Às vezes, a gente ainda está
reagindo no instinto. Mas às vezes aposto que a gente já começa a falar, não devia ter feito isso. Acabei de ler ou ver uma mensagem de Jesus, a gente acabou de escutar ali uma palestra falando sobre a paciência, eu já não deveria agir dessa maneira. Então o importante é começar a ter esse despertamento, né? Então existe um episódio em que Emmanuel fala, né, que para você saber se você está com paciência, responda a mesma pergunta 5 vezes no mesmo tom, com a mesma solicitude. Então é assim, vai falar, ô mãe, onde que está tal coisa? Está ali, filha. Ô mãe, onde que está? Está ali, filha. Ô mãe, onde que está? Eu já não falei que está ali? Pronto, já não está com a paciência. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a gente está inquirido, né, perguntado várias vezes a mesma coisa. Se eu sou aquele, né, que estou zen, eu... Então, um exemplo aqui da gente ver. Se o contato hoje com a doutrina e com o entendimento que está em nós, a responsabilidade de termos a calma, né, a paz de espírito, o reino de céus dentro de nós, a paciência é uma dessas virtudes que a gente tem que conquistar. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Então, como é que está a minha atitude dentro de casa, depois de tudo isso que eu tenho aprendido aqui e frequentado? Eu tenho tido em casa aquela paciência, eu estou mais calmo, né? Eu já consigo lidar melhor com os desafetos. Outro parênteses aqui também. Vamos lembrar que a nossa principal missão e a nossa principal tarefa como encarnados, muitas vezes está dentro do nosso próprio lar. Então são aquelas desavenças, aqueles parentes problemas, aquelas relações conflituosas que a gente tem dentro do nosso próprio lar, que muitas vezes é a nossa espelho ali para a gente enxergar o problema e se esforçar em ser melhor. Então, se eu tenho hoje alguém dentro de casa, né? Me perdoem aqui o exemplo, mas eu vou ter que usar um exemplo clássico. Se a minha sogra hoje dentro de casa é a pedra do meu sapato, eu estou sendo mais gentil com ela, eu estou tendo mais paciência, eu estou sendo mais caridoso dentro de casa e não revidando? Esse é o convite, quando a gente fala, né, que se as relações na experiência doméstica, já estou conseguindo ter mais paz dentro de casa. E o que a gente sempre estuda e recebe de recomendação é levar o Evangelho para dentro das nossas casas. Então, estando hoje, frequentando aqui o centro ou qualquer denominação religiosa, eu tenho feito a tarefa de replicar essa luz dentro de casa, fazendo o Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar, quem ainda não faz, indo embora hoje, pegue a receitinha, né, o roteiro que fica ali embaixo. Você vai escolher um dia da semana, um horário fixo, onde você vai se propor a sentar, fazer uma leitura do Evangelho ou de uma obra, fazer um comentário, agradecer, fazer uma vibração e pedir a harmonização do nosso lar. Ah, André, mas eu moro sozinho. Não tem problema, faça sozinho, né? Quem mora conosco, né, dos desencarnados, vocês sabiam que tem desencarnado que moram na casa de vocês? Oi? Já pararam para pensar nisso? Então, nós nunca estamos sozinhos, né? E, sabendo disso, que a gente nunca está sozinho, o Evangelho no lar ele vai ajudar a harmonizar o ambiente a ponto de que as nossas companhias serão companhias agradáveis. É a bateria, viu, Domingos? O Evangelho no lar,
ele vai harmonizar o nosso ambiente. Oi. Mas depois aqui é a bateria, viu? Então, quem ainda não faz, faça o Evangelho no lar, porque isso vai auxiliar essa conquista da paz no nosso lar. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Então eu tenho frequentado aqui o centro. Eu já me propus a fazer alguma atividade dentro do centro espírita, ser um trabalhador do centro, ou mesmo, né, quando eu venho, eu não tenho, André, eu não tenho tempo para vir trabalhar. Mas, por exemplo, no dia da palestra, pode chegar um pouquinho mais cedo, ajudar a arrumar as cadeiras, né, se voluntariar para fazer alguma atividade, né, organizar a fila do passe. Então, de pouquinho em pouquinho, né, isso também faz com que venha esse engajamento e de forma que você começa a trabalhar em prol da própria doutrina, né? E isso só tem benefícios, só traz benefícios para você mesmo. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Então hoje, quando eu estou lá fora do centro, né? Porque aqui é a hora do estudo. A hora da prática é a hora que a gente vai embora daqui, né? Que só de abrir o WhatsApp a gente já é convidado muitas vezes à paciência, a manter-se, né? Às vezes, dependendo da mensagem que a gente já recebe, já desequilibra. Então, quando eu estou hoje no meu meio social, eu tenho trazido mais das atitudes cristãs nos meus atos, nas minhas palavras, do que antes. Então, se eu estou numa roda em que começam a fazer uma fofoca a respeito de alguém, eu sou aquele que calo e prefiro não falar nada, ou eu sou daquele que engrosso e vou dando corda? Então, é nesse sentido que a gente, perante os amigos, começa a trazer o evangelho mais vivo nas atitudes, né? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Nota-te em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então eu já tenho me disposto a algum trabalho voluntário, por exemplo? Então existem oportunidades aqui, inclusive na casa, de visita a asilos, né? De disseminar a campanha de arrecadação de leite, de disseminar entre os nossos amigos que a gente tem um bazar em que aceita roupas usadas, para que essas roupas sejam doadas e também vendidas para o sustento do próprio portal e de realizações de atividades. Ah, André, mas eu não tenho tempo e também não tenho dinheiro. Vocês sabiam que um tipo de caridade que a gente pode fazer é separar um momento do dia para fazer prece em favor dos outros? Já pararam para pensar que não é necessário ter recursos monetários, nem muitas vezes necessário sair da nossa casa para a gente fazer prece intercessória? Quem nunca passou pela situação que você falou assim, você vai no centro, coloca um nome meu lá no livro, pedindo, e a pessoa pede oração? Aqui no portal a gente não tem esse hábito, mas existem casas em que você chega e coloca um nome. Então, não pode deixar. Você está precisando de prece para alguém? Me passa o nome e eu faço. Então, isso é um tipo de caridade, né? Disposição de servir. Ou mesmo a gente começar a ter esse sacrifício na disposição de servir, também no sentido de começar a ser mais caridoso, no sentido de que vai ter aqui embaixo a palavra, o sentido de caridade que Jesus mesmo nos ensinou. Que a gente tentar ser melhor, tentar ser mais bom, né, benevolente,
mais indulgente, né? Então a gente saber que assim como nós temos defeitos, os outros também têm defeitos. E a gente perdoar mais. Então, a gente tem começado a fazer esse tipo de sacrifício a partir do momento em que a gente tem aqui estudado e tido contato com a doutrina. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres. Então a gente sabe que daqui a gente vai levar aquilo que a gente conquistou moral e intelectualmente. Então a gente está num mundo onde, sim, podemos ter conforto, podemos ter recursos para viver bem, mas a gente não pode fazer disso o nosso motivo de vida. Então a gente já parou para pensar se a gente está vivendo mais no mundo, ou se sendo cristão, ou se a gente está vivendo ainda pro mundo. Então esse também é uma reflexão que a gente tem que fazer. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos determinativos eu, meu e minha. Então a gente já consegue hoje realmente nos enxergarmos como espíritos imortais que fazemos parte dessa fraternidade universal, onde todos são nossos irmãos, independente da religião, independente de orientação sexual, independente de partido político, independente de nacionalidade. Então nós estamos, hoje eu estava vindo para cá e vi uma notícia aí, estamos, né? A gente sabe que o governador do planeta, né, que é Jesus, tem tudo muito bem organizado, mas começa-se a falar de uma possível até terceira guerra mundial, né? A gente para pensar nesses países que estão em guerra, em sofrimento, que essas pessoas que estão lá são nossos irmãos, né? Que a gente faz parte disso. Então a gente precisa começar a expandir isso, porque senão a gente volta para o nosso instinto, que é sempre pensar nos meus, né? Na minha família, no meu centro. A gente tem que começar a fazer esse olhar mais expandido. Pesquisa teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentemente mais raras? Então, eu era uma pessoa, como é que eu era no passado? Será que eu era mais nervoso? Se eu era mais colérico? Se eu era mais ansioso? Como é que eu estou agora? Eu estou mais calmo? Eu estou mais sereno? Eu estou diferente do que eu era antes? Se a gente entendeu e tem se esforçado em melhorar, a resposta que eu espero é sim. Dissipastes antigos desafetos e aversões? Superastes lapsos crônicos de desatenção e negligência? Então é isso. Hoje, né, vamos pensar assim. Tenho inimigos? Tenho desafetos? Se tenho, por que tenho? O que essa pessoa fez comigo? Vamos lembrar lá de Santo Agostinho. O que aconteceu naquele momento que me fez considerar aquela pessoa minha inimiga? Se eu olhasse hoje aquela cena, nesse olhar de fora, a maneira como eu agi, a maneira como o outro agiu, será que foi realmente daquele jeito que eu imaginava naquele momento? Será que eu poderia ter feito algo diferente? Não poderia, eu ainda não perdoo. Tá. Então vamos lembrar também lá da oração. Então, Senhor, hoje eu ainda não tenho condição, talvez nem de chamar ele de meu irmão, mas eu peço ajuda para começar a ter menos ódio. A gente precisa começar isso. Eu costumo falar também no grupo de estudo que vamos lembrar que, assim como eu tenho um espírito protetor, esse meu inimigo também tem um espírito protetor. Então eu ainda não tenho condição de ir lá e conversar com ele.
mas eu vou pedir para o meu espírito protetor ir lá bater um papo com o espírito protetor dele, para ver se a gente consegue começar a entrar num acordo. Pode ser até em desdobramento durante o sono, que a gente consiga chegar um pouquinho, né? Então a gente precisa começar a ter se desafiar a olhar isso. Então, convite hoje é assim, se a gente tem hoje alguém que a gente tem uma animosidade, que a gente comece a não pensar nessa pessoa como um inimigo, mas como uma pessoa que, assim como eu, tem o direito de errar, e eu não vou começar mais a desejar o mal dessa pessoa, mas pelo contrário, eu vou começar a desejar o bem para ela. Isso já é um passo, isso já é caridade, isso já vai fazer você uma pessoa melhor. Um dia, as contas, vamos dizer assim, vão ter que ser acertadas, mas que a gente peça para que isso seja feito da melhor maneira e num momento em que a gente tenha condição de ter essa conversa, mas pode começar a partir da gente neutralizar um pensamento negativo para essa pessoa. Estudas mais profundamente a doutrina que professa? Então eu tenho me disposto a estudar, a frequentar os grupos de estudo, a quantidade de livros que a gente tem, de obras maravilhosas do Evangelho, né? Hoje a gente tem até séries de TV que retratam as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem muita oportunidade hoje, né, ao invés de perder tempo em rede social, de também começar a estudar. Entendes melhor a função da dor? Essa aqui é uma parte difícil, né? O Domingos, quando cantou o hino do Dr. Bezerra de Menezes, ele fala lá, né, que a dor é uma bênção. Ah, André, eu não consigo enxergar isso nesse momento ainda desse jeito. Mas a dor, ela é um mecanismo que, infelizmente, muitas vezes nós, pelos nossos atos, escolhemos, né? Então, a gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta. Em algum momento, a gente fez algo em que, pela pedagogia divina, as dores, as doenças, elas vêm justamente para nos acordar e falar, olha, você estava indo pelo caminho errado, precisamos reajustar, e muitas vezes por uma situação dolorosa, por uma perda. Então que a gente também nessa reforma íntima consiga perguntar, por que eu tenho essa dor? Por que está acontecendo isso comigo? O que isso está querendo me mostrar? Então, é a gente ter coragem de fazer essas perguntas. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Olha lá de novo. Auxilia os mais necessitados com mais abnegação? Então eu tenho ido pensando menos em mim e mais no outro? Tem orados realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Qual é o verdadeiro, questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É o BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e mais feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Esse contato mais íntimo com o sentido das palavras de Jesus tem feito vocês mais felizes? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos nosso rendimento individual com o Cristo. Procure entender a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de entendê-la amanhã sobre o impacto da dor. Então nós temos a oportunidade hoje, com o conhecimento da doutrina, estudando as leis divinas, entendendo essas leis divinas e a dinâmica do espírito imortal durante a encarnação,
que traz muitas respostas para os problemas que a gente tem hoje e que a gente pode mudar hoje a nossa atitude para que no futuro a gente não colha a dor. Nós temos um Deus misericordioso, Ele não escolhe a dor como ferramenta. A escolha da dor e do sofrimento como ferramenta é uma escolha nossa. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Olha o Santo Agostinho lá, ó. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo. Hoje, no fim do dia, eu olho para o dia desde a manhã e falo, eu fiz tudo que eu deveria ter feito. Tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, eu fiz, né? À saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isto agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Então eu sou trabalhador de reunião mediúnica e é muito claro, meus irmãos, a tristeza e a infelicidade de quando a gente passa para o lado de lá e consegue ter a noção do tempo perdido, das oportunidades perdidas, de como a gente se enganou por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, e vem o pior dos vilões, que é a nossa própria culpa e a nossa consciência nos cobrando o que deveríamos ter feito de uma maneira errada. Então nós somos abençoados de termos a possibilidade de ter o contato com os ensinamentos do Consolador Prometido, desses irmãos que vêm e falam, não faça isso, faça diferente, porque quando eu fiz assim, o resultado foi esse. Então, uma obra muito interessante e rica de se estudar, não sei se os irmãos já viram, é O Céu e o Inferno, né? A obra de Kardec, onde vai trazer a justiça divina, né, pela doutrina espírita, que na sua segunda parte, Kardec e o grupo de estudiosos da época interrogaram diversos espíritos que já tinham desencarnado em diferentes condições. Foi através dessas diversas entrevistas que Kardec, na questão número 100, organizou a escala espírita. Então você pegava lá, olha, naquela época da codificação fazia a evocação, né? Então eu invoco agora o espírito de um assassino fulano de tal. E aí vinha e ele falava como que foi chegar lá, tendo a consciência do mal que ele fez, os sofrimentos que ele tinha naquele momento. Então, na segunda parte do Céu e Inferno, tem essas diversas entrevistas com as diversas categorias de que nada mais são do que homens e mulheres como nós, com as nossas atitudes do dia a dia. Então tem aqueles que estavam ligados ao mal, tem aqueles que eram chamados neutros, tem aqueles que já trabalhavam para o bem. E como que foi chegar no plano espiritual e receber justamente o resultado daquilo que fez aqui. Então nós temos hoje a oportunidade de mudar hoje e agora e trabalhar em prol de nós mesmos, do nosso melhoramento, porque isso só vai trazer benefício. Então, mas tenho que esperar ser melhor para começar a minha mudança, né? Então não. Então, uma das frases famosas na obra Paulo Estevão, que também fica a dica para quem nunca leu, é uma das obras mais bonitas e ricas que traz o contato com o cristianismo primitivo. A palavra era ama, trabalha, espera e perdoa. A gente tem que aproveitar a nossa jornada. A gente está aqui para ser feliz. E essa reforma íntima, ela não tem que ser algo doloroso, onde a gente vai se colocar numa posição de devedores e culpados. Não, a gente está aqui em contato com a matéria justamente para evoluir sendo feliz. Então é a oportunidade que nós temos de estar sempre nos aperfeiçoando. Então é lembrar, né?
igual tem as placas de trânsito que vão dizer qual é a velocidade que a gente tem, eu trago aqui para vocês relerem depois a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a recomendação de Santo Agostinho. E para finalizar, acho que é por isso que o Domingos cantou a música do Bezerra de Menezes, porque ele sabia que eu ia colocar essa historinha no final. Isso está no livro, né, do Humberto de Campos, um relato então que a reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Dr. Bezerra de Menezes participava de reunião mediúnica como dialogador, né, em reuniões. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Então, um dos indivíduos trabalhadores da casa falou para ele, eu estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso, por acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão de ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho, e involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Então, o trabalhador estava falando assim, apesar de eu estar aqui, eu ainda tenho muita coisa ruim, né? E isso me incomoda, porque eu estou me achando um hipócrita. Posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? E o Dr. Bezerra fala, né? Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Né? Falou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu o Dr. Bezerra de Menezes sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, então antes de entender os ensinamentos de Jesus, eu fazia força para correr atrás de todas essas mazelas. E agora que sou espírita cristão e já tento estar atento, faço força para fugir delas todas. Então nós temos dentro de nós todas essas más tendências, mas a gente pode conseguir identificar essas más tendências em nós e começar a lutar contra elas. Ninguém vai virar... A evolução e a perfeição é da lei. Nós seremos, sim, espíritos puros um dia. Mas isso ainda está muito longe. E a gente nem vai querer dar um salto maior do que a nossa perna nesse momento. Mas a gente, tendo a noção de que da onde a gente pode mudar, a gente já começa a mudar. E para finalizar, um trecho das palavras ditas as mais lindas que a humanidade já escutou, para a gente finalizar aí o nosso encontro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem... Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, naquela época, nós não entendemos as mensagens de Jesus, mas hoje, com o Consolador prometido, e estudando e entendendo no olhar do Espírito imortal o real sentido dessas palavras de Jesus, está nas nossas mãos seguir o nosso Mestre. Muito obrigado e uma boa noite a todos.